Pessoal, hoje eu venho aqui muito contente por poder falar com vocês a respeito das memórias da Emília do Monteiro Lobato nesta edição tão bonita, edição especial de colecionador, lançada recentemente pela Biblioteca Azul. Memórias da Emília é um livro que tem um significado especial para mim, pois eu tenho quase certeza é o primeiro livro que eu comprei na vida pela internet e talvez um dos primeiros livros assim mais substanciais que eu tenha lido. Eu me lembro que eu comprei este livro no Submarino, numa edição da editora Brasiliense que publicava a obra do Lobato antes da editora Globo. E assim, foi um dos meus primeiros contatos de muitos com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com o Monteiro Lobato, que eu acho que é um dos autores mais decisivos na minha formação. O autor que ampliou os meus horizontes, que me fez ter interesse pela cultura, pelas humanidades, pela história, mitologia, literatura, por tudo isso que se costuma chamar de alta cultura, por toda essa tradição cultural que nós temos aqui no Ocidente. Memórias da Emília, como não poderia deixar de ser do caso do Lobato, é um livro que também abre os horizontes das crianças. Por quê? Porque a Emília, ela decide que vai escrever suas memórias. Ou seja, ela vai contar a sua vida, vai contar o que passou. Alguém que escreva suas memórias pressupõe-se que seja uma pessoa importante. Portanto, a Emília já se considera uma pessoa relevante o suficiente, que viveu o suficiente para poder contar as suas memórias. Só que ela, como uma pessoa importante que não vai sujar suas mãos sentando-se a uma mesa e pegando a sua pena e a sua tinta para escrever ali diante da página em branco de forma tão difícil. Não, ela vai se valer da ajuda do Visconde, e caberá ao Visconde escrever as memórias da Emília, ser o seu ghostwriter. E óbvio, não será dado nenhum crédito ao Visconde no final e toda a fama, todo o sucesso poderá ser atribuído à Emília. Então eles decidem contar um episódio muito significativo da vida da boneca, que é a viagem ao céu. Só que não a viagem ao céu propriamente dita, que é contada em um outro livro com esse nome, mas sim o anjinho. O anjinho da asa quebrada. O anjinho que foi encontrado lá no céu e que, por estar com a asa quebrada, é trazido ao sítio para ficar ali sob os cuidados do pessoal até sarar. Porém, um anjinho que caiu do céu, um anjinho todo bonitinho, todo rechonchudo, todo angelical, atrai a atenção de todo o mundo, causa uma verdadeira sensação. E a tal ponto que os grandes governantes da época decidem se reunir, porque todas as crianças querem ir ali ver o sítio, ver o anjinho da asa quebrada no sítio, e fazem um sorteio e as crianças inglesas então são privilegiadas com a possibilidade de conhecerem primeiro o anjinho da asa quebrada. Só que isso causa todo um rebuliço no sítio, porque inúmeras e inúmeras crianças inglesas chegam ao sítio de uma só vez, acompanhadas de personagens importantes da literatura infantil da Inglaterra, como a Alice do País das Maravilhas e também o Peter Pan. E assim, no sítio ficam todos com medo de que eles vão levar o anjinho embora, de que vão raptá-lo ou de que ainda vão machucá-lo. Então, o pessoal do sítio tem uma ideia, eles tentam enganar as crianças inglesas vestindo o Visconde de anjinho. Só que o Visconde é todo desengonçado, é todo feio. E obviamente as crianças não se deixam convencer por isso. Aí começa uma série de incidentes, uma série de aventuras que envolverá a captura do anjinho, que envolverá o Capitão Gancho, o Peter Pan, o Pedrinho ajudando o Peter Pan a lidar com o Capitão Gancho. E envolverá também o marinheiro Popeye, que aparece ali e entra em confronto com o Capitão Gancho e depois com os meninos, até chegar ao fim em que as crianças inglesas vão embora. Só que as memórias da Emília não acabam por aí. Aí decide-se contar outros episódios. E aí a gente vai então vendo também não só os episódios contados, como também
as brigas entre o Visconde e a Emília sobre a própria escritura das memórias. Chega um ponto em que o Visconde decide sacanear a Emília, pensando assim: não, eu estou escrevendo as memórias, então eu tenho poder sobre o que está sendo escrito. Eu não vou escrever só coisas positivas sobre a Emília. Eu vou contar a verdade. Eu vou contar o quanto a Emília é cruel, o tanto de sacanagens que ela faz com o pessoal do sítio, e ele então desabafa ali no livro. Só que, como sempre acontece, a Emília não se deixa trapacear. Ela chega, vê aquilo que o Visconde escreveu, lê, e assim, para a surpresa do Visconde, ela decide que aquilo pode ficar no texto final, que não é necessário retirar, que é daquele jeito mesmo. Só que aí a Emília, lá pelo fim das memórias, decide que ela vai escrever as suas impressões sobre os personagens do sítio, sobre todos os que estão ali. E assim, nesse momento, a Emília se revela de um sentimento, de uma profundidade, de uma ternura que eram insuspeitas. Porque, assim, ela não nega com isso seu caráter intrépido, anticonvencional, extremamente independente. É aqui, inclusive, que a Emília, quando perguntada sobre o que ela diz: eu sou a independência ou morte. Mas essas conclusões das memórias revelam que toda aquela intrepidez tem um lado bom, tem uma faceta, uma sutileza, uma nuance que é um pouco mais acolhedora, é um pouco mais suscetível aos sentimentos. Gente, o livro é muito bacana, é óbvio, conforme eles vão falando sobre as crianças inglesas, sobre os personagens, eles vão dando muitas informações sobre a história, sobre a cultura, e tudo isso de uma forma muito leve, de uma forma muito sutil, e é aí que está a graça dos livros do Monteiro Lobato. Essa edição, ela é especial porque ela traz as ilustrações dos ilustradores que fizeram a arte desse livro enquanto o Monteiro Lobato estava vivo. Então a gente tem diferentes representações das mesmas cenas, dos mesmos personagens, e uma ideia de como a representação dos personagens do sítio evoluiu. Aqui ao final, por exemplo, nós temos uma linha do tempo pictórica da Emília. Desde sua primeira representação, passando por várias outras até a última que foi feita antes do falecimento do Monteiro Lobato, e que mostra que a imagem que nós temos da Emília, que se deve em grande parte à Rede Globo, não é a imagem com a qual a maioria dos leitores esteve acostumado durante boa parte do tempo, durante boa parte da história desse livro. E é tão verdadeiro que o Monteiro Lobato nos consegue transmitir informações valiosas a respeito do nosso patrimônio cultural de forma sutil, que eu, por exemplo, não tenho grandes conhecimentos sobre a Segunda Guerra Mundial. E num certo momento aqui, ele fala que os grandes líderes da época se reuniram para decidir sobre como lidar com as crianças que queriam ver o anjinho da asa quebrada. E aqui há uma ilustração da época que retrata estes grandes líderes. Retrata o Hitler, retrata o Mussolini, o Churchill, se não me engano, ou melhor, o rei da época da Inglaterra, um rei da Etiópia, o imperador do Japão, vários líderes, alguns não muito óbvios. E assim, esses dias para trás eu fui assistir a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial no Netflix. É uma série, na verdade, sobre a Segunda Guerra em cores, em Technicolor. E o primeiro episódio fala sobre aqueles momentos ali que precederam a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E todos estes líderes são mencionados. Os óbvios, obviamente, mas estes menos óbvios, como o rei da Etiópia, o imperador Hiroshito, o rei da Inglaterra, que não é dos mais conhecidos.
Enfim, e eu tinha acabado de ler o livro. Foi muito bacana ver como o livro já tinha me instruído sobre algo que é realmente relevante para a história ocidental. Eu ainda estou mais empolgado em reler as obras do Monteiro Lobato, porque em 2019 o Monteiro Lobato entra em domínio público. Isso vai ser um grande evento editorial, porque o Monteiro Lobato é o segundo autor mais lembrado pela população brasileira, atrás apenas de Machado de Assis. Então, vão ser muitas as edições do Monteiro, vão ser muitas as novas representações visuais da obra dele, até porque o que entra em domínio público é a obra escrita, mas a representação que a Rede Globo fez da obra, a forma como nós conhecemos os personagens, ela não entra em domínio público. Então, para ilustrar os livros, sem a autorização da Rede Globo, os ilustradores vão ter que ter novas ideias sobre como os personagens do sítio são. Isso vai enriquecer muito a tradição pictórica da obra do Monteiro Lobato. A Companhia das Letras parece que vai lançar a sua obra completa, vai lançar uma biografia em parceria entre a Marisa Lajolo, que é uma grande especialista, e a Lilian Moritz Schwartz. A editora Globo, neste ano, vai continuar a lançar estas edições de colecionadores. Ela já lançou A Viagem ao Céu recentemente, vai lançar também A Chave do Tamanho, Pica-Pau Amarelo e A Reforma da Natureza. Enfim, muita coisa legal rolando por aí a respeito de Monteiro Lobato. E eu arrisco a dizer que o Monteiro Lobato vai ser o homenageado da Flip do ano que vem. Vamos ver. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, me sigam pelo Scoob, pelo Instagram e pelo Facebook, deixem seus comentários, comprem através do link abaixo da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!